Saudações e bem-vindo a este espaço em que hoje vamos refletir em volta de uma figura que dispensa apresentação para alguns, mas para outros certamente que fica a dever um de identidade para podermos começar esta conversa. Chama-se Salim Abdullah. Salim Abdullah desempenhou vários cargos a nível empresarial em Moçambique, sendo que nesta altura destaca-se a liderança que ele assume da comunidade empresarial da CPLP. Dr. Salim Abdullah é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado e parabéns à Mídia Mais, que é mais um instrumento de mídia que Moçambique se serve para o mundo. Muito obrigado e veio para ficar. Oxalá que sim, oxalá que sim. Vamos começar assim, Dr. Salim Abdullah. Quem é, na verdade, Salim Abdullah? Bom, Salim Abdullah, como já várias vezes fiz a introdução no detalhe, mas hoje não iria entrar nos detalhes e simplesmente dizer que Salim Abdullah é um cidadão moçambicano, oriundo da província da Zambésia, cresceu numa aldeia chamada Maruru, entre Luabo e Mupeia, brincou no rio Zambeze, como todas as outras crianças moçambicanas daquela zona, mas que depois teve que migrar para a cidade de Climane, a minha grande cidade na altura, que era o meu mundo, para iniciar os meus estudos. Quanto tempo fica em Climane? Eu praticamente depois fiz a minha escola primária em Climane e depois da independência os meus pais saíram da zona rural da aldeia para a cidade e tiveram temporariamente em Climane e depois foram continuar a trabalhar para a ilha de Moçambique, onde eu também estive na ilha numa parte do meu ciclo preparatório. Foi um momento também muito interessante e depois uma parte, um ano a estudar em Nampula para iniciar já o ensino industrial e comercial e depois regressei a Climane de novo, onde fiz uma parte da minha adolescência e até a 9ª classe, para depois continuar na Beira e depois da Beira vir para a universidade para Maputo. Tem tido oportunidade de matar saudades da terra que o viu nascer? Sempre que posso. Estou a falar das terras de Mupeia. Mupeia já não vou lá há muito tempo. Né? Aliás, a última vez que estive em Mupeia foi há 3 ou 4 anos atrás, mas tenho ido a Climane, certamente. A minha aldeia, praticamente onde eu cresci, desapareceu. Era uma aldeia pequena, portanto o rio Zambeze foi engolindo e uma grande parte da população daquela zona foi obviamente saindo e portanto indo para Mupeia, para outros sítios, derivado depois da guerra, estas coisas todas que foram surgindo depois da independência, né? Mas quando vou a Mupeia ainda encontro pessoas muito antigas do tempo do meu pai, que quando ouvem o nome Abdullah reconhecem, portanto, e é o convívio familiar que retoma. Quais é que foram as brincadeiras de infância? Não sei se ainda se lembra. Lembro muito. Lembro das fisgas, que era um instrumento nosso de caça, quando criança. Nós andávamos descalços aí e não tínhamos esse preconceito, nem receio de cobras. Dizia a minha falecida mãe que tínhamos um tratamento tradicional para repelir as cobras, mas era com as fisgas, caçávamos pombos, rolas. Lembro-me dos mergulhos no rio Zambeze e de tanta Apesar inocência. daquela quantidade de crocodilos. Esta é que é a questão. Naquele tempo a gente não fazia ideia, brincávamos ali nos bancos de areia, no rio, nadávamos de uma margem para outra a brincar. Costuma-se dizer que os crocodilos só atacam os hóspedes. Acho que sim. Hoje eu não teria coragem de mergulhar no rio Zambeze, certamente. Já não vive lá. Não. Mas era assim que eu e os meus amigos brincávamos com a bola de trapos, até que houve um dia um senhor que passa por lá e nos ofereceu uma bola a sério. Então ali fizemos um campeonato da aldeia e que formávamos várias equipas. Tenho muitas boas recordações, pessoas da minha geração, algumas que já faleceram, outras que agora começam a ressurgir com as redes sociais, se lembram
Pessoas daquela zona, por exemplo, o Gimo é um nome muito familiar, e as pessoas começam a mandar por Facebook a dizer: olha, lembra-se, eu sou tal, via-te quando eras pequenino, nós brincamos juntos, outros, e vem, obviamente, a nostalgia de reviver pessoas que cresceram comigo e que depois derivado a esta vivência, obviamente, separamos. Naquele tempo nós não tínhamos opções para continuarmos a estudar na nossa terra. Hoje as pessoas saem de Quelimane, por exemplo, por opção. Naquela altura não era por opção, era por obrigação, porque nós, se quiséssemos continuar a estudar, tínhamos que sair para outras províncias. E foi assim. Eu tenho esta memória, tenho esta fase da escola, das interações que saímos, mas também tenho o momento que fui chamado para o serviço militar obrigatório, no momento em que eu estava em Jogos Período Escolares. colonial? Não, Depois da independência. independência. Quando estou em independência eu devia ter 12 anos, era miúdo. Portanto, posso dizer que vivi um pouco o período antes da independência, o período colonial, vivia o período depois da independência, que eu chamo a Primeira República, da economia centralizada, e depois, agora, a economia descentralizada, como se quer dizer, a economia de mercado, que são 3 momentos diferentes que me permitem fazer um juízo mais global do estágio em que nós estamos. Quando começa a ganhar consciência sobre uma vida adulta, uma vida um pouco mais jovem, qual era a profissão dos sonhos? Bom, eu era um indivíduo que dedicava muito tempo ao desporto, gostava. Eu comecei no desporto muito cedo, com 8 anos, naqueles torneios de mini-basket. Depois, a minha primeira equipa foi a Associação Africana da Zambésia, e depois da Associação Africana para a Zambésia fui convidado para o Benfica de Quelimane, mas depois, naquele momento, depois da independência, os clubes começaram a ter os seus problemas e surgiu que eu fosse para a ilha de Moçambique, como me referenciei, e imbuído nesse espírito, redinamizei, portanto, o basquetebol na ilha de Moçambique, formei a associação e também algumas equipas e comecei a jogar, e foi assim. Portanto, o basquetebol era o meu sonho, eu queria ser um profissional da NBA, mas a altura e o destino não me fez com que ficasse um homem mais alto, que pudesse apostar, então, mas eu ainda cheguei a campeão nacional em Moçambique, nos Júniores, em 83, se não me engano, pelo Machaquera. E hoje tem alguma ligação ao desporto, ainda que seja como gestor? Eu continuo a seguir muito o desporto, eu como empresário patrocínio algumas atividades de desporto, alguns clubes em Moçambique. Não fazemos muito marketing disso, mas patrocinamos alguns clubes moçambicanos, através da minha empresa, a Intelec, que hoje internacionalizou em Portugal também. Temos um sponsor de um clube mais pequeno, portanto, mas é mais em Moçambique, que é aqui a nossa grande sede. Temos feito esta motivação portanto, às camadas mais juvenis. Já estive também ligado à Federação Moçambicana de Futebol como presidente da mesa da Assembleia Geral, a pedido dos colegas, que é um desporto que eu gosto, mas nunca pratiquei formalmente. Brincava com as pessoas na praia, mas o meu desporto preferido e que pratiquei com mais afinco durante muitos anos foi o basquetebol. E como é que se dá a entrada para o mundo do emprego? Como eu digo, a independência trouxe-nos grandes oportunidades. Se não fosse a independência, se calhar seria mais um funcionário, público ou privado, que nós éramos motivados a preparar-nos, a estudar, para trabalharmos para o trem. Era assim que eu via, e hoje, nesta análise dos 3 períodos a que me refiro. Lembro-me que depois da independência houve migração de pessoas para frente e para trás, e houve um dado momento que eu praticamente fiquei sozinho em Quelimane com o meu irmão, o segundo. Nós somos uma família de 8, uma família moçambicana, grande. E os meus pais tiveram que migrar para a ilha de Moçambique para trabalhar, e nesta altura eu também tinha que me fazer, tinha cerca de 12 ou 13 anos, e
para além do desporto, basquetebol, também ia apoiar e comecei a trabalhar num bar, que era o bar Águia do cinema lá. Servia as mesas, mas também fazia o serviço final, que era o encerramento das contas, contar o que tinha vendido, os doces, as sandes, as bebidas, e ganhava. Portanto, ganhei este espírito muito cedo, de começar a ter responsabilidade e uma educação financeira. Os meus pais são pessoas humildes, que vieram do campo, não tinham grandes posses financeiras, mas eram muito fortes em termos de educação moral, em termos de ética, em termos daquilo que foram os alicerces que nos transmitiram para sermos os homens com honra e com dignidade. E isto foi, para mim, crucial, porque sempre aprendi essas duas partes, a necessidade, mas não atropelar aquilo que é a honra e a dignidade do ser humano. Honrar a palavra, fazer as coisas como bem feitas, não atropelar ninguém. Portanto, tudo isso foram genes que ajudaram no mundo empresarial seguinte, porque depois, como também lhe disse, para além desta parte dos biscates que eu fazia de part-time, quando tive que ir para a Beira, depois desta questão do serviço militar obrigatório, neste interregno, continuei na Beira a estudar, e na Beira, obviamente, que também fiz part-time numa empresa de engenharia de eletrotécnica e serviços de eletricidade. Enquanto estudava, trabalhava nesta empresa. Quando terminei na Beira, tive que vir para Maputo, depois de várias façanhas de tentativa, porque Maputo para mim era, como diziam, que havia mais prédios do que árvores na minha terra. Portanto, foi através desta empresa que eu trabalhei na Beira, que depois mais tarde me tornei dono desta empresa, que depois posso explicar com mais detalhes, e foi a minha primeira empresa real em 82, se não me engano. Eu era muito novo, tinha 19 anos, e que era uma empresa que tinha sido abandonada, e naquele tempo as empresas abandonadas eram nacionalizadas pelo Estado, e o Estado depois colocava à disposição dos gestores ou funcionários da empresa. E ninguém quis pegar naquilo. É de uma família de oito irmãos. Todos tiveram as mesmas oportunidades? Sim, digamos que sim. Todos os irmãos tivemos que trabalhar para ajudar o orçamento da casa. O irmão mais velho, obviamente, que era alguém, o Jorge, que é o meu irmão mais velho, que se formou na Aeronáutica Civil, era controlador aéreo e tráfego aqui em Moçambique, e depois, por razões pessoais, emigrou para Portugal, onde foi atrás da sua noiva e casou-se, ficou por lá. E os outros estão por cá, portanto, mas todos tiveram a oportunidade. Mas tenho um irmão que é empresário, que está lá, que é o Roque, em Climane, que eu chamo-lhe de imbondeiro da Zambésia, que ele sempre esteve lá, raras vezes sai de Climane, está sempre lá. O meu irmão mais velho, portanto, tornou-se depois um economista. Ele tem uma empresa também de prestação de serviços na área de economia, mas portanto, fez a sua vida por lá, por Portugal. Tenho um outro irmão que tem um hotel também em Portugal, que também começou e fez a sua vida, mas cada um é independente, cada um começou do zero, ninguém herdou nada. Como é que está a grande viragem de empregado para empregador, quando assume a empresa onde, portanto, era funcionário? Bom, esta foi a tal oportunidade a que me referi, que a independência me deu, e eu agarrei-a. Tenho a impressão que a independência criou regras que foram bons e maus para alguns, como, por exemplo, pessoas que abandonavam as empresas para o exterior sem informar a mais de 90 dias naquele tempo, perdiam as suas empresas. Pessoas que optaram por outra nacionalidade. E o caso desta empresa a que me refiro na Beira, uma empresa de engenharia eletrotécnica, onde eu fui um funcionário em part-time, foi abandonada, e uma das funcionárias, que era responsável da área administrativa e contabilidade, me ligou em certo dia para cá. Naquele tempo não havia telemóvel, era ligar, e tentou até me encontrar e dizer que a empresa tinha sido, portanto, confiscada pelo Estado e ia colocar em leilão se ninguém se manifestasse, portanto, o interesse de pegar. A empresa tinha cerca de 77 trabalhadores
E eu perguntei, mas porquê eu? Disse, não, porque nós aqui que estamos na parte administrativa, ninguém tem interesse. E tu, como tens aqui também a procuração, trabalhaste, ainda estás dentro do período, embora eu já estivesse em Maputo há cerca de quase um ano a estudar, e eu, naquela inocência da juventude, disse que sim. E fui para lá, para a Beira, e fiz um requerimento à mão e ofereci o que eu tinha das minhas poupanças, que devia ser pouco mais de 400 meticais, naquele momento era os milhões, né? Era o que eu tinha das minhas poupanças e fiz o requerimento e vim-me embora, mas naquela esperança de que era mais um procedimento de tentativa. E olha que depois de algumas semanas ou mês e tal, ela liga-me e diz, olha, o requerimento foi autorizado, você tem que vir tomar posse do passivo e do ativo da empresa. E eu não sabia o que era ativo nem passivo. Fiquei a saber e de que maneira naquele dia. O ativo era quase nada, tinha monos, não tinha património, tinha as rendas daqueles edifícios que faziam parte do APE naquele tempo, mas tinha um passivo enormíssimo, que eram as dívidas, os vales, os bancos deixadas pelo proprietário. E a partir daquele dia que fui assinar, o banco me informou, a partir de hoje o senhor é dono dessas dívidas. Foi a partir dali que eu entrei para o mundo empresarial e depois comecei a informar aos meus parentes, amigos, olha, fiz isso, e todos me chamavam de louco, maluco, porque não me tinha aconselhado bem, mas pronto, aquelas coisas da juventude que hoje não me arrependo. Tomei um risco, aprendi com os meus erros, tive grandes dores de barriga, mas em 2 anos reverti a situação da empresa. Como? Esta é que é a questão, a persistência e a consistência das pessoas. E eu, quando peguei naquela empresa, a primeira coisa que fiz foi reunir-me com os 77 trabalhadores e dizer, estamos no mesmo barco. Se não tivermos uma estratégia concertada para levarmos esta empresa à frente, ninguém vai beneficiar. Portanto, e todos estavam imbuídos nesse espírito, inventariámos o que existia de obras por fazer, por acabar, em carteira, os materiais que eram os monos que eu tinha em armazém. Naquele tempo, a distribuição dos materiais elétricos era feita pela empresa estatal e não era eficiente. Então, se calhar, eram capazes de mandar alguns itens, lâmpadas para uma província e fios para outra, fitas isoladoras para outra. Era assim que se distribuía, não havia critérios. E o que eu tinha em armazém era mono na Beira, por exemplo, fitas isoladoras, mas não era em Quelimane, não era em Maputo. E naquele tempo estávamos num mercado em que a procura era maior que a oferta. Rapidamente consegui perceber isto e consegui colocar, através das pessoas que eu tinha, no caso de Quelimane, era o meu irmão, que ajudou-me a colocar aquilo que eram monos e realizar o cash, para continuar a acabar as obras que existiam em carteira. Mas a minha grande alavanca foi o facto de eu estar em Maputo e ter criado um networking naqueles anos de 80 e poucos e bater as portas a entidades que consumiam, como a Secretaria de Estado de Hidráulica, Caminhos de Ferro e várias outras entidades que faziam alguma construção. E perguntar se eles tinham necessidade de material elétrico. E eu me apercebi que havia uma grande lacuna de fios e cabos elétricos para construção civil e obras públicas. Pegando nesta informação, a Beira tinha uma fábrica de cabos elétricos que era mal gerida e eu tentei durante muito tempo procurar uma audiência com a gestão. Consegui firmar o contrato com eles para fornecimento de cabos elétricos, que era uma ordem que eu colocava. E a partir dali fiquei com uma grande aquisição de colocar este material em Maputo, que foi a grande alavanca, que não havia escassez de material elétrico e a Beira não sabia como produzir aquilo. Portanto, esta foi o grande arranque para gerar cash flow e estabilizar a Iluminante e, sem querer, entrei numa área que continua até agora, a engenharia eletrotécnica, e por aí depois abri em Maputo, a Eletrosul, depois a Intelec, a Eletrotec, e hoje o grupo Intelec, que é a minha marca da holding, detém participações principalmente na área de engenharia eletrotécnica e suas alicerces, com participações financeiras em várias outras áreas, e depois fomos evoluindo para o setor financeiro, a banca, para a agricultura,
para a área da publicidade, portanto, e mídias, portanto, fomos alargando o leque das oportunidades que Moçambique foi oferecendo. O pretexto da nossa conversa é a distinção internacional que acaba de conseguir na qualidade de líder da comunidade empresarial da CPLP. Pode-nos falar um pouco desta distinção? Mais uma, não é a primeira. Bom, esta tem uma particularidade interessante. É daquelas coisas que a gente trabalha, mas não espera. Nós não trabalhamos para sermos reconhecidos. Já recebi várias distinções a nível empresarial, da própria Intelec, já recebi na CPLP. Esta foi surpreendente, porque são daquelas coisas que a gente está a trabalhar e não sabe que há olhos a observarem. É um facto que as lideranças que eu tenho exercido a nível empresarial, a nível associativo, a CPLP deu outros holofotes também, externos, é que permitiu afirmar-nos a nossa visão como cidadão moçambicano para o mundo. Eu sou um apologista que nós devemos pensar global e atuar local. E tudo o que eu vou aprendendo, eu tento incutir para melhorar também, não só a imagem, mas melhorar a forma de governança institucional, quer privada, e gostaria que a pública também fosse, dentro do meu país. E esta fez de mim e faz de mim, digamos, um dos cavalos de batalha, de um legado que eu quero deixar. Se lembrar que eu acidentalmente passei pela política no Parlamento, que me deu uma visão... Acidentalmente por quê? Porque não foi a carreira política que eu tinha escolhido, foi uma fase que o país vivia, depois do primeiro Acordo Geral de Paz, em que havia necessidade de outros atores que estivessem também no mundo empresarial, artístico, entrassem para a arena política para quebrar aquele gelo do monopartidarismo que estava a ser alterado. Então, este contributo era bom. Eu estive um primeiro mandato, fiz o primeiro mandato, aprendi muito no Parlamento, comecei a ter um sentimento mais, digamos, mais direto com o meu país, com a minha gente, e a perceber as suas necessidades, e perceber como eu podia contribuir. O amor pátrio foi muito enraizado durante aquele período. Mas percebi que se eu continuasse nesta induzão da carreira política, ia matar a minha carreira empresarial, porque eu já tinha empresas, por exemplo, a minha esposa, que estava quase no último ano da Faculdade de Medicina, acabou deixando para tomar conta dos alicerces, porque as empresas, eu não tinha tempo para elas. O país ficou a perder uma médica. Fiquei a perder uma médica, o facto. Mas o país é que ficou a perder, acima de tudo. O país ficou a perder. Mas ganhou uma grande empresária. Ela é uma pessoa também com muito mérito e tem sido um grande suporte do crescimento do grupo. É uma pessoa muito atenta, uma pessoa batalhadora, onde eu sou mais fraco, ela é forte e fazemos uma boa equipe. Mas é importante também perceber que esta forma de eu me desligar da política ativa não foi o desligar do meu querer fazer pelo país. Foi uma decisão que eu tomei. Fui ainda reeleito por mais um mandato, mas só fiz uma ou duas sessões e depois passei. Reativei portanto, a minha vida empresarial, mas pensei que poderia continuar a contribuir para o país de outra forma. Porque eu mesmo no Parlamento era o elo de ligação entre o setor privado e o setor público e político, porque estava na Comissão de Atividades Económicas e Serviços. E então candidato-me por via associativa empresarial. Fui candidato à Associação Comercial de Moçambique, onde fui presidente, mas quis também ser um presidente que iria transmitir um legado e uma experiência de governança diferente. Porque, por exemplo, os meus antecessores estavam lá há anos e eu pus regras de que o mandato seriam 2 mandatos, 3 anos por cada, que é para refrescar e dar o exemplo para fora que nós também aqui em África devemos obedecer a este período de mudanças. E fiz. E no segundo mandato as pessoas não pensavam que eu ia sair. E eu disse no dia da Assembleia que não estou disponível e isto foi um grande sinal. E a partir dali fui para a CTA,
como vice-presidente e candidatei-me. Foi também eleições muito renhidas, competitivas na altura, mas tive o ensejo de ganhar e também transmitir um legado de que ser empresário é ser líder e é bom. Este era o legado que eu queria transmitir aos mais jovens, e alguns até da minha geração, de que se a independência trouxe-nos esta oportunidade de nós sermos donos da nossa economia, não fazia sentido continuarmos a preparar-nos para sermos apenas servidores ou trabalhadores. Então, o ser empresário, que na Primeira República foi um pouco ofuscada esta figura do empresário, que era conectada como o chiconhoca, o corruptor, e quem servia no setor público é que era a pessoa boa. Então ficou deturpada. Esta era uma questão pessoal que eu queria também deixar como legado, de que ser um empresário é uma personagem respeitada, é uma personagem que deve ser honesta, honrar a sua palavra, porque ser um empresário não é só o título. Nós podemos ser empresários, mas sermos bandidos. Ou sermos empresários, mas pessoas dignas. Assim como ser um servidor público, mas ser um corrupto. Portanto, de todos os lados, depende da dignidade da pessoa, do berço que a pessoa bebe e daquilo que nós somos como nós somos. Principalmente hoje, num mundo em que estamos a lutar com fake news, em que a qualquer momento eu posso denegrir a sua imagem. Mas se nós tivermos a consciência tranquila, nós passamos por tudo isso, porque sabemos que vamos abalar os adversários, os inimigos, e eles vão ficando na sua luta e nós vamos caminhando. Esse era o legado que eu quis transmitir na CTA. Espero ter conseguido contribuir para os empresários mas hoje olho para a minha página do Facebook, onde tenho mais de 65 mil seguidores, e vejo a maioria dos jovens a quererem seguir dicas e orientações para serem líderes empresariais. E isso para mim é reconfortante, porque acho que conseguimos passar a mensagem para um Moçambique de jovens que querem assegurar a sua própria economia, a sua própria capacidade de fazerem. E eu acredito que esta hegemonia, esta capacidade de impulsionar os jovens a não seguirem apenas a carreira do partido ou a carreira pública ou querer um cargo que esteja colado a um lugar do partido porque é lá onde ele vai conseguir, seja quebrado esse tabu. E olhem que nem todos podemos ser políticos, nem todos podemos ser primeiros secretários, nem todos podemos ser ministros, mas muitos podemos ser empresários e muitos podemos gerar empregos para os milhões de moçambicanos que necessitam desta liderança. Esse é o legado e tenho continuado esse legado, agora além fronteiras, na CPLP. Só um parênteses, no passado não muito distante, creio que em visita oficial a Portugal, o Presidente da República, a falar dos empresários, sobretudo moçambicanos, trouxe um novo conceito, lobistas. Muitos de nós não percebemos. Pode-nos ajudar a descodificar esse conceito? Bom, eu lembro dessa discussão. Os lobistas, segundo os entendidos, dizem que é um termo americano, em que os supostos capitais branqueados na altura, para os transformar num capital, digamos, lavado, deram o nome de lobistas, que eram as pessoas com conhecimento do corredor e que faziam, digamos, os lobbies para a legislação, para a aprovação de um projeto e por aí fora. Portanto, capearam isto. Mas entre a diferença da história de um Estado como os Estados Unidos da América, que hoje é um dos Estados mais fortes do mundo, e Estados emergentes como nós, isto tem a ver um pouco também com digamos, as sensibilidades da geopolítica. Se alguém aqui no mercado moçambicano aparecer como lobista, automaticamente no Ocidente vai ser conectado como um homem corrupto. Não é? Portanto, essa ascendência não pode ser meteórica. O próprio mercado tem que se alargar, tem que ser um mercado onde haja mais empresários e pessoas a meterem a mão na massa, a produzirem, a transferirem tecnologia para o país, a gerarem postos de trabalho,
para evitar exatamente que os lobistas não sejam os próprios servidores públicos. Porque nós temos ainda um grande problema no nosso país e que vai ter que ser dissipado ao longo do prazo. É que há um grande conflito de interesses. As pessoas que decidem são os próprios empresários, às vezes. Porquê? Porque eles são cargos públicos, são ministros, ou são em outros cargos públicos da nação, mas que obtêm informação e que eles próprios decidem a favor dos seus próprios interesses de negócios, colocando as tais pedras no xadrez que depois conflituam, queria dizer, com os empresários que estão apolíticos, mas que querem desenvolver num mercado potencial, porque Moçambique é um país com um potencial enorme. Nós nem sabemos valorizar o que nós temos aqui e o que podemos ser na região e no mundo. E eu agora já estou a pensar mais alargado, como penso Moçambique, penso Angola, penso Guiné Equatorial, e o conjunto das nações que nós temos, da CPLP, e o plano e a visão que nós temos nesta confederação que eu lidero, é olhar para as próximas 2 décadas e colocar a CPLP num mapa do mundo como um dos líderes da economia do planeta Terra. Temos inventariado tudo o que nós possuímos e o que nós precisamos é, de facto, ação e que cada líder dos países da CPLP, e aqui quando ligo líderes, são os governos da CPLP, que têm que assumir uma agenda comum, mas o grande desafio é que as coisas são um handicap. Todos os nossos países da CPLP têm agendas domésticas muito curtas, o que muitas vezes desvia desta agenda global, que só se fala quando a gente se encontra nos momentos das cimeiras. É uma pena, mas a sobrevivência de cada um dos nossos países também depende desta visão global, porque sempre juntos somos mais fortes. E cada país membro da CPLP sozinho vai ter muitas dificuldades de se afirmar. Qual é o significado que atribui à distinção que acabou de receber para si, como pessoa, e para Moçambique em particular? Boaventura, como lhe disse, isto caiu, penso eu que foi um sinal divino. Jamais esperei um reconhecimento internacional. Não, excesso de modéstia. Não é modéstia. Eu penso que a modéstia deve fazer parte de nós, a humildade. Se nós nos vangloriamos de pequenas coisas que queremos, o karma toma conta de nós. Eu penso que nós sentimos-nos bem quando vemos que os outros à nossa volta estão bem. Se eu estiver muito bem e à minha volta as pessoas não estiverem nada bem, só quem não tem sentimento é que fica bem. E esta minha, digamos, visão, a minha entrega para os lugares que me colocam, eu não escolho lugares, as coisas acontecem naturalmente. E quando aconselho, eu abraço. Quando acredito, faço. E acredito que estes gestos todos de governância, de filantropia, do querer uma gestão transparente, são coisas que se estão a tornar tabus em mercados emergentes como o nosso, mas que eu continuo a ser, digamos, coerente com estas coisas. Decisões colegiais, quer quando passei pela CTA, que agora penso que todas estas panóplias de questões devem ter avaliado que, afinal, há africanos com princípios e com valores e que, apesar de estarmos aqui num país como Moçambique, é um sinal de que as coisas não estão todas perdidas. E eu, quando ouvi, não pude ir a Londres receber, eu ia participar nesta, penso que foi um dentre os escolhidos de vários. Mas quando eu vi, a partir dos Estados Unidos, aquele repórter a falar que tínhamos surpresas e depois falou de Moçambique, aquilo tocou-me. Mas eu pensei que era uma participação de Moçambique, que para mim já era um grande ganho. Quando anunciaram a personalidade de Moçambique,
pensei cá comigo, Deus escreve certo por linhas tortas. Senti-me honrado pelos meus concidadãos, que era uma notícia boa que eu partilho com todos nós, mas deixei uma mensagem também naquele momento que me saiu do coração. Que nós éramos um país com um grande potencial, mas que estávamos a viver um momento muito delicado. O problema da Norte, de Cabo Delgado. Um problema que param nas grandes informações dos mídias a nível internacional, mas que as pessoas pensam que Moçambique está toda ela em fogo. Mas era preciso chamar a atenção para granjearmos simpatia, amizades e meios para podermos colmatar radicalmente este problema do terrorismo que afeta o Norte. Esta é uma das questões principais que nós vivemos. O resto é aquilo que nós queremos que seja bom, a transferência de tecnologias, investimentos em Moçambique, porque Moçambique tem um potencial e precisa de explotar esse potencial para garantirmos que a juventude que nós temos, que é 75% da nossa população, possa sentir-se parte da economia crescente do país. E como é que chega a liderança da CPLP? Bom, antes a liderança da CPLP era feita por rotatividade dos países. Assim que mudava a liderança política, que é assumida pelos chefes de Estado, a liderança empresarial e económica também seguia-se. Entretanto, a CTA em 2013 tinha esta, portanto, proposta de indicação de um ano, foi a IMO, o engenheiro Carlos Simbine, e a CTA indicou para o último e o segundo ano. Neste processo havia uma grande discussão do modelo de gestão da CPLP. Foi quando nós, e eu a liderar, propusemos que a candidatura de liderança da CPLP não fosse rotativa, porque perdia o significado, mas tivesse um conteúdo em que uma equipe preparasse o projeto e fosse por candidatura. Bom, na altura, em 2014, então, preparava-se a primeira eleição da CECPLP por candidatura. E eu, então, apresentei o projeto para a Confederação Empresarial da CPLP, ia concorrer com mais um empresário angolano, que também estava-se a candidatar, mas pronto, a minha candidatura foi aprovada pelos 9 países, vencemos as eleições, a outra candidatura retirou e então começamos os 4 anos de mandato. Estou agora no segundo ano de mandato, no segundo mandato, que pretendo, obviamente, deixar um legado importante na CPLP, mas também sempre afirmando a nossa moçambicanidade, porque, fim ao cabo, também temos coisas boas, aprendemos coisas boas dos nossos mais velhos e aprendemos coisas boas do nosso povo. E é isso que quero continuar a levar para que a imagem de Moçambique não seja sempre conectada com a negatividade ou com a maldade. Nós temos coisas muito boas e temos ambições e certamente que Moçambique, um dia, com boa governança e com boa paz, chegaremos onde nós pretendemos. Quais são os grandes desafios da comunidade empresarial da CPLP? Bom, os desafios são enormes. Por um lado, nós temos identificado várias coisas, que é a questão da mobilidade, porque para fazer negócio dentro da comunidade é preciso que haja mobilidade, as pessoas circulem sem burocracias de vistos, este tipo de coisas. A segunda seria, na segunda fase, a livre circulação de bens e serviços e, na terceira fase, livre circulação de capitais. São, digamos, os horizontes que pretendemos atingir. Agora, com base em quê? Em recursos que nós temos. Nós identificamos que temos os recursos mais importantes, que são a terra e a água. Nós detemos uma grande porção da terra, do planeta Terra, arável, na zona subsaariana da África, cerca de 36%, onde Moçambique, Angola, Guiné Equatorial são detentoras. Os outros 36% a 37% na América Latina, temos o Brasil. Portanto, esta capacidade de podermos interagir na livre circulação, a comunicação, a língua representa 17% no custo das empresas. Esta questão pode ser atraída. E Portugal é um país pequeno em dimensão, mas tem muitas
PMEs com capacidade tecnológica, e nós aqui temos milhares de moçambicanos a quererem enveredar pela área empresarial, mas não têm condições tecnológicas, financeiras. Gerar parcerias de pequenas e médias empresas com a transferência de tecnologia, com a riqueza que nós temos, que é a terra, que é, digamos, a mão de obra. Nós temos a mão de obra jovem, 75% da população africana, no caso de Moçambique, é jovem. É uma energia que nós temos, uma energia que precisa ser capitalizada se soubermos gerir bem a absorção no caminho certo desta mão de obra. Portanto, podemos, a agricultura, ser um dos grandes promotores e fornecedores de alimentos para o planeta, podemos ser um dos grandes veículos de uma grande indústria em crescimento, que é o turismo, porque os países mais desenvolvidos vão diminuir as horas de trabalho e vão querer desfrutar deste tempo. E acho que nós, nos 9 países da CPLP, são abençoados por sol, mar e terra. Se nós desenhamos aqui um pacote, 4 continentes, 9 países, podemos absorver muito turista, e isto vai ajudar a empregar as pessoas. E se nós empregamos as pessoas, automaticamente os países passam a ter, digamos, uma qualidade de vida, baixa o índice de criminalidade e o standard de vida aumenta. Tudo isso, de uma forma macro, está interagida. Eu vou-lhe falar, para além desta questão que falei da agroindústria, do turismo e serviços, um setor de energia. Na inventariação e informação que nós temos, dentro de 2 décadas, todos os países da CPLP irão representar cerca de 25% a 27% da produção mundial do setor energético. Eu acho que é a altura dos líderes sentarem-se e começar a pensar como nós podemos capitalizar isso, para que a comunidade da CPLP deixe-se de mesquinices e olhe o grande panorama do que é que nós podemos ser dentro de 2 décadas, uma potência mundial. E aqui peço, e tenho pedido, a união, a força e a objetividade dos líderes, neste caso políticos. Nós somos líderes empresariais, levamos as ideias e que tem que ser concretizado pelos nossos governos. Qual a visão de Salim Abdullah sobre o futuro da atividade empresarial em Moçambique? A minha expectativa são as melhores. Os mercados têm altos e baixos. Nós temos, para além dos baixos de mercado derivado ao Covid, mas também temos problemas internos que estamos a observar, esta questão das calamidades que nos afetou, temos a questão desta guerra do terrorismo que está a afetar no norte e um pouco no centro. Tudo isso cria imagens negativas e retrai os investidores. Os investidores que nós gostaríamos como empresários, nós estamos a olhar para os investidores da grande monta, como por exemplo do setor do oil and gas. Este é um setor importantíssimo, coloca Moçambique pela positiva ou negativa no mapa mundo, mas em termos de geração de empregos, transferência de tecnologia, geração de outras PMEs de Moçambique, às vezes não é boa, porque cria outros problemas que estamos a ver. Estão a atrair problemas graves como aconteceu na Nigéria, como aconteceu em Angola e outros, que a maldição destes produtos energéticos ou oil and gas às vezes criam este problema. Mas espero que a gente consiga resolver. Eu estou-me a referir à atração de investidores que transfiram tecnologia para o país para desenvolver a nossa terra, para desenvolver o turismo, para desenvolver esta costa que nós temos em termos de serviços, de cabotagem para o Interland e, obviamente, a transformação agroindustrial, nesses projetos que estamos a ver agora que o país está a apostar. Estou a referir-me a esta faixa, porque esta é a faixa que, de facto, vai gerar maior riqueza. E a maior riqueza do país não é termos bilhões de dólares no oil and gas, que ganhamos menos. A grande riqueza é vermos os moçambicanos com emprego, com empregabilidade, empresários e, obviamente, a redução do desemprego baixa e o standard de vida das pessoas aumenta. É a geração da classe média. A geração da classe média é a geração que consome dentro do seu território. Porque a classe mais baixa, pobre, não tem renda para consumir e o mercado fica afunilado. Esta é a minha visão, é a visão que eu tenho, é a esperança que eu tenho
do que depender de mim, vou continuar a trabalhar e a lutar para a boa imagem do país, vou continuar a atrair investimentos para o país, porque o país tem problemas, mas há oportunidades. E acho que esta é uma visão comum a nível dos empresários, somos sempre pessoas positivas e certamente esperamos que haja colaboração transversal de quem de direito que nos permita que haja esta interação e não nos fechem as portas. Quais são os pontos fracos e fortes desta visão? Bem, os pontos fortes é aquilo a que me referi, portanto, Moçambique tem uma população muito jovem, ávida de ter o seu primeiro emprego, tem terras aráveis, tem, portanto, matéria-primas por serem transformadas. São os pontos fortes que nós temos. Os pontos fracos é o problema da paz, que a gente precisa de consolidar esta paz, e aqui saudar o Presidente da República que tem trabalhado afincadamente para que a paz seja uma paz consolidada. Portanto, é basicamente este o ponto fraco que eu vejo que nós temos, não é? E a questão da transparência, da boa governança que nós precisamos a nível institucional. É muito importante que haja credibilidade nas nossas instituições públicas e privadas. Nós temos que dar o salto para isso. Não podemos ser levados para o caos que alguns países que tiveram a sorte que nós temos, como por exemplo a Nigéria é uma das maiores economias do mundo, mas o caos da segurança é grande. E Moçambique é um país ainda bom, ainda em paz, nestas regiões que não estão a ser atacadas, da zona dos nossos irmãos de Cabo Delgado, que é uma grande preocupação. Temos que lutar para estancar isso, porque senão isso vai se estender para o país todo, certamente. Estes são os pontos fracos a que me refiro. Quando é que Salom Abdul se sente na praia? Quando está na liderança empresarial ou quando realiza os seus próprios negócios? Bom, quando eu sinto-me na praia quando estou a gerir com uma equipa que é capaz de criticar com objetivos de atingirmos o nosso mesmo objetivo, que é o objetivo do projeto que nós temos. E aí eu gosto de administrar, gosto de gerir discussões de causas, discussões de projetos. Não gosto de discutir pessoas. Esta é uma questão que eu, na minha liderança, não permito. Afasto radicalmente, porque estas coisas de discussões de pessoas criam as percepções e muitos de nós líderes somos imbuídos aos erros porque alimentamos esse problema de discussão de pessoas. E este é grave. Para todos os que lideram, seja o que for, evitem que se discutam coisas pequenas. E discutir pessoas é coisa pequena. Devemos discutir grandes objetivos. E aí eu sinto-me na praia. Sr. Salom Abdul, quais são os perigos ou as ameaças reais que o início da exploração de gás pode representar para aquilo que é o objetivo central que o país persegue, o desafio de diversificar a economia? Bom, é uma pergunta um bocado complexa. Eu já me referenciei isso atrás. O oil and gas que o país agora abraça como a grande bandeira é uma oportunidade e um perigo para o país. Uma oportunidade porque pode gerar muita receita para o país, mas rapidamente, se nós não soubermos fazer o valor acrescentado a este produto, gerando emprego, gerando mais receitas, por exemplo, usando o gás para transformar o gás em gasolina, em melamina, em fertilizantes, todas essas cadeias de valores que o país precisa de alargar para absorver mão de obra e gerar, podemos correr o risco de exportar o gás em bruto e daqui a alguns poucos anos dizermos que o gás acabou e não conseguimos transformar o nosso país com a dignidade e o standard de vida que os moçambicanos merecem. Este é o grande risco. A outra questão, um Estado que entra para este campeonato é um Estado que tem que fortemente fortificar a sua capacidade de defesa.
senão um país vulnerável. Tem ouro, mas não sabe guardar o seu ouro. São os riscos que nós temos. Eu acho que nós, antes de entrarmos neste campeonato, é a minha opinião muito pessoal, devíamos ter fortificado fortemente a nossa capacidade de segurança interna e regional. Salim Abdul foi nosso convidado hoje a este espaço de reflexão. Salim Abdul acaba de ser distinguido a nível internacional, aliás, é mais uma distinção que recebe, isto na qualidade de líder da comunidade empresarial da CPLP. Pessoalmente, vamos trazer aqui mais temas de atualidade para a devida reflexão. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continua ligado a nós, pois nós somos a sua melhor eleição.